Veja o quanto existe nesse coração perverso. A incredulidade que tem me afastado de ti. Jones, a sempre que eu falo com essa palavra, eu preciso falar mais vezes para aprender a falar com mais facilidade. O incredulidade. Todos nós somos. Esse é o processo do cristianismo. É cada vez ter mais crença. E eu vou dizer por que todos somos. Porque o ser humano, ele fala que acredita em Deus e acredita, e talvez acredite mesmo, ele tem a certeza da vida eterna, sim, mas aí acontece um evento com ele. E a hora que acontece o evento, é o que eu costumo dizer da burra e ponta de faca. Aí tem um evento que você vê que a pessoa está fazendo uma loucura, tipo, ela está pulando no precipício, e você vai lá e pega ela na marra, dá um safanão nela para ela não pular no precipício. Errou. Você não devia dar o safanão nela. É só o Espírito Santo que salva ela do precipício, não é você. Então, quando eu ajo assim, eu estou sendo incrédulo. E aí eu tenho que perceber que eu fui incrédulo e quis agir com o meu eu para salvar a pessoa. Não adianta. Chora pela pessoa, ora pela pessoa, para que o Espírito Santo impeça que ela pule o precipício. É muito difícil. Portanto, crer não é basta falar que eu creio, mas é necessário a vida espiritual para provar para Deus, não é para o outro, provar para Deus, e Ele vê o nosso coração, que eu não vou resolver as coisas com o meu eu, mas sim orando para que o outro ouça o Espírito Santo, venha nascer de novo ou tenha o mínimo de maturidade espiritual. Daí a academia da vida espiritual, treinamento da vida espiritual. Então a gente vai crer quando Deus coloca os testes na nossa vida e a gente passa pelo teste. E se a gente não passar pelo teste, como eu digo, eu dou murro em ponta de faca, eu depois fico em depressão, triste por ter não acreditado na ação de Deus e tá achando que eu, com qualquer ação, atitude minha, vou salvar aquela pessoa do inferno. Esses dois aspectos aqui, incredulidade e carnalidade. Nenhum coração é mais perverso do que um coração incrédulo. Nada ofende mais a Deus do que a incredulidade do seu povo. Vou repetir isso. Nada ofende mais a Deus do que a incredulidade do seu povo. Você pode olhar aí para as pessoas usando drogas, roubando, fazendo tudo que você acha que é pior. Realmente, tudo isso ofende a Deus. Ofende a lei de Deus. Mas sabe o que ofende a pessoa de Deus? A incredulidade daqueles que são seus filhos. A incredulidade daqueles que receberam o dispensar da graça. A incredulidade. Daí que cada dia eu dou menos murro em ponta de faca. E o mais engraçado é o seguinte: quanto menos murro em ponta de faca, quanto menos o meu ego quer tomar uma atitude para salvar o outro das garras de Satanás, mais eu me desenvolvo interiormente e mais creio em Deus. Esse é o exercício do cristianismo. Esse é o processo de metanoia, metamorfose, transformação, purificação, santificação. O ouro, ele, ele é depurado com fogo. A prata também. Por que eu falo dessas duas coisas? Porque o ouro
representa Deus. Então, o Filho de Deus é um ouro que tem muita impureza. E precisa pôr fogo nele. Assim como Deus coloca em mim, para que eu tire, para que ele tire as impurezas que eu tenho, para ficar a imagem e semelhança do Filho dele, que é puro. Então, não é porque eu falo que eu sou cristão que eu sou puro. Muito pelo contrário. Eu estou em processo de, de purificação. Agora, quando eu vejo o outro não estando nesse processo, se achando, murmurando. Eu tenho gente que eu entro em reunião e no meio das minhas palavras a pessoa corta e murmura. Ela nem percebe. Que o inimigo faz ela murmurar, corta a conversa, não respeita, rejeita, vem com a verdade dela, que na verdade a verdade é de Satanás na mente dela. Não respeita a experiência, não respeita a idade, não respeita o outro, porque nem ouve o outro. Eu percebo que as pessoas não ouvem mais o outro. Muda a palavra, eu peço água, a pessoa dá um café, eu peço café, a pessoa dá uma água. Nessas coisas muito simples, eu percebo que não está ouvindo. E outra coisa, as pessoas não perguntam, tipo, deixa eu repetir o que eu ouvi de você para ver se eu entendi. A pessoa não tem humildade. Ela não ouve, ela imagina uma coisa e já julga. Ainda hoje, alguém falou, eu pensei que você queria. Por que você tem que pensar se eu queria? Por que você não pergunta? A pessoa pensa e ela age que aquele pensamento vira verdade na mente dela. E ela ainda rejeita o outro, porque o que ela imaginava é, não se alinha, não é verdade. E ela julga o outro, ela critica o outro. Mas se eu não tenho um amadurecimento espiritual, eu brigo com a pessoa. Como já briguei muito. Hoje não. Eu choro na frente dela, ela nem percebe que eu estou chorando. Porque esse choro é dentro. É o choro, a tristeza de Cristo, de Deus, do Espírito Santo que se aborrece com a gente quando a gente não ouve. Daqueles pelos quais Cristo morreu. Isso ofende a Deus. O pecado em si ofende a lei de Deus. A incredulidade, ela nos afasta de Deus. O que quer dizer? O pecado, ele fere a lei de Deus. Mas o que nos faz perder a presença de Deus é a incredulidade. E aqui não está falando da incredulidade dos ímpios, aqui está falando da incredulidade daqueles que se dizem cristãos. Essa exortação não é para o mundo, Essa exortação é para nós. Ele está falando nós, novos nascidos. Porque o mundo, o ímpio, o religioso, não consegue ter essa consciência. Porque ele não tem Espírito Santo. Esse incrédulo que se afasta de Deus é porque Deus está vendo que ele não está acreditando nele. Agora, no plano horizontal, quando eu falo com os meus filhos e eles não acreditam em mim, é a mesma relação minha com Deus Pai. Eles não acreditam em mim. Por que eles não acreditam em mim? Porque o filho não acredita no pai. O filho tem Cristo, então se o filho tem Cristo, ele acredita no pai. Porque quando eu falo acreditar no pai, é escutar o Espírito Santo. Nós estamos vivendo a época da igreja, senhor. A época da igreja, quem comanda, vamos dizer, espiritualmente é isso, o Espírito Santo. Ainda agora eu estava estudando um vídeo
do Paul Washer, que eu vou, creio, estudar na live de domingo, porque eu achei bastante profundo e claro uma parte explicando o poder do Espírito Santo. Vamos continuar.